frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre o desenvolvimento de software, mais especificamente vamos aplicar testes de unidade automatizados nas nossas entidades de domínio do nosso negócio, que é o sistema de comércio eletrônico. Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado, que é a instalação de uma versão mais recente do Node, a instalação do gerenciador de pacotes, no caso o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação do projeto e instalação da IDE VS Code configurada com as extensões necessárias que utilizamos em vídeos passados, tá certo? A gente está aqui com o VS Code aberto, né? E antes da gente começar a falar sobre testes automatizados, né, implementar, a gente precisa saber o que são, né, esses testes automatizados na forma conceitual, tá certo? Então, a automação de testes é o uso de software para controlar a execução do teste do software. Veja que aqui no nosso projeto, a gente já tem alguns códigos implementados, né? Por exemplo, aqui na pasta Modeless, no subdomínio do catálogo, dentro da pasta do domain, a gente já tem, né, implementações aqui no caso da entidade, das exceções, né, com TypeScript, a gente já tem código que pode ser executado, tá certo? Aqui o nosso arquivo index.ts, a gente está fazendo alguns testes manuais, onde a gente pode testar, por exemplo, o método criar, né, que é um método estático da categoria, né, da entidade categoria. E aqui a gente está fazendo testes, né, se são lançados exceção ou se são gerados, né, a categoria da forma correta. Veja que nesse código aqui a gente tem aqui, ó, a criação da categoria. Eu vou executar esse código aqui rapidamente, só para a gente verificar a execução desse arquivo, né? A gente aguarda o crazy_node executar. Veja que como a gente passou uma categoria com um valor, né, inválido, a gente teve uma exceção, e se eu passar um valor válido, né, determinado lá nas nossas regras de negócio, a gente vai ter a criação da categoria. Então veja que esse teste que eu estou fazendo aqui é um teste manual, né? Eu estou testando se o meu método criar da entidade categoria está, né, retornando uma exceção, né, lançando uma exceção, ou se está gerando uma categoria válida a partir do que a gente fez lá, né, das classes, beleza? Então a automação de teste é a gente usar software para controlar a execução de testes de outro software. Ou seja, a gente vai fazer um código, né, implementar um código que testa as nossas funcionalidades, ou que a gente chama de casos de teste, tá certo? Então, o que é que esse teste automatizado faz? Ele compara os resultados esperados com os resultados reais. Então, o que são os resultados reais? É o resultado da execução daquele caso de teste, né, com o que é esperado. E o que é esperado? É aquilo que a gente planejou, tá certo? Então, a configuração das pré-condições de teste também é testada, e outras funções de controle e relatórios de teste são emitidos durante esse teste automatizado, tá certo? De forma geral, a automação, né, de testes pode iniciar a partir do processo manual de teste já estabelecido e formalizado. Então veja que aqui no Index eu já estou fazendo testes manuais, né, para verificar se no momento de criar categoria, eu estou realmente criando uma categoria válida a partir das classes que a gente criou e das necessidades do nosso domínio, né, que é o comércio eletrônico, ou se a gente está lançando alguma exceção. E aí veja o que é interessante, que os nossos casos de teste, de certa forma, a gente já começa a identificar naquela etapa de análise e design, né, principalmente quando a gente fez ali, tipo, as histórias de usuário do caso de uso criar categoria, tá certo? Onde a gente usou aqui a abordagem de história de usuário para determinar quem, o que e por que, né, aquela história de usuário é necessária, aquela funcionalidade é necessária para o sistema, e usando o BDD, né, definindo os cenários, tanto o cenário padrão como os cenários de exceção, ou seja, os fluxos normais e os fluxos anormais do sistema. Então, de forma, na etapa de design, né, a gente já pode fazer, né, algumas pré-definições e prever alguns caminhos que são necessários ser testados. Isso aqui, de certa forma, ajuda, a gente falou lá
quando a gente fez essa parte, que isso aqui ajudaria nos testes automatizados. Por quê? Porque isso aqui acaba sendo os nossos casos de teste, né? Então define as pré-condições, né? que para a gente testar e tudo. Beleza? Bom, então como isso aqui já é um teste manual, o que a gente quer fazer agora, de forma simples, né? Mas que a gente pode depois mostrar, né, em situações mais complexas, é como eu posso transformar esse caso de teste, esse teste manual, em um teste automatizado, né, a partir de software e das ferramentas, né, do ambiente Node e do TypeScript, tá certo? Então, a automação, né, automatizar um teste, é o processo de escrever um programa de computador para realizar testes. Então, a gente vai fazer um programa de computador que testa mais especificamente aí esse contexto aí do caso de uso do criar categoria, principalmente com base naquela história de usuário que a gente definiu e especificou, beleza? Uma vez automatizado, né, o teste, um grande número de casos de teste podem ser validados rapidamente. Então veja que essas exceções que a gente definiu aqui, que serviram como guia para criar, né, classes de exceções de domínio mais específicas, também vão servir para definir os casos de teste e, consequentemente, né, implementar o código de teste automatizado. Beleza? Bom, então a gente está falando um pouco de casos de teste, a gente vai falar um pouco o que são esses casos de teste, tá certo? Os casos de teste em engenharia de software, né, são, né, um conjunto de condições usadas para teste de software. Então, quando a gente definiu aqui, né, essa especificação do caso de uso, criar categoria, usando história de usuário e abordagem BDD, a gente definiu aqui alguns conjuntos de condições. Por exemplo, né, nesse fluxo de exceção aqui, né, se uma categoria com nome nulo ou indefinido for passada, a gente vai ter uma exceção, um fluxo anormal. Tá certo? Uma outra condição foi se a categoria é válida, ou seja, se o nome dessa categoria, né, e tudo que uma categoria representa para esse sistema estiver passada de forma com informações válidas, né, então a gente vai criar essa categoria, tá certo? Então, os casos de teste, ele pode ser elaborado para identificar defeitos na estrutura interna do software por meio de situações que exercitem adequadamente todas as estruturas utilizadas na codificação. Que estruturas é essa que ele está falando, né? São, no caso aqui, a própria classe, né, categoria entity, tá certo? Essa estrutura aqui que implementa uma interface, né, que tem seus atributos, seus comportamentos, e isso aqui já baseado naqueles conceitos de domínio rico, né, que representam um domínio, um modelo do domínio do que é uma categoria dentro do sistema. Então, quando ele fala aqui que o caso de teste identifica, né, defeitos na estrutura interna, né, por meio de situações, é justamente essas situações de exceção que a gente pensa, tá certo? Isso aqui é mais uma forma de reforçar para vocês a importância das etapas de análise de design, né, na implementação. Veja como a implementação ela é influenciada e guiada por tudo aquilo que foi analisado e projetado anteriormente, né? Principalmente se foi feito da forma correta, usando as boas práticas e todos os princípios da engenharia de software, tá certo? Então, o caso de teste ele garante que o requisito do software, no caso aqui o requisito é o criar categoria, o caso de uso, foi construído, né, da forma que foi pensado e que ele seja plenamente atendido, ou seja, no caso aqui, o criar a categoria válida, tá certo? O caso de teste deve especificar os valores de entrada e os resultados esperados no processamento. Lembrando que um software é sempre, né, resumido nisso, né, de inputs, que são entradas, processamento e saída, tá certo? Que são os outputs. E aqui nessa história de usuário, com BDD, a gente também, né, acaba verificando isso. E como disse, isso ajuda na hora da implementação do teste também. Porque aqui a gente já definiu, por exemplo, no caso de teste, que o valor de entrada desse caso de teste aqui é uma categoria com nome nulo indefinido. E qual é o resultado esperado? Que um erro, que uma exceção seja lançada. Lembrando que a gente já refinou as exceções de domínio com uma abordagem simples, né, usando herança para definir exceções de domínio específicas, tá certo? Então aqui também a gente tem nessa seção aqui, né, a entrada, né, um input de categoria com nome que não atende o tamanho mínimo. Então a gente já tem casos de teste aqui escritos usando a abordagem BDD e que a gente vai usar isso aqui para implementar códigos
de testes automatizados, tá certo? Existem diferentes tipos de teste, né? Unidade, integração, end-to-end, né? Ou seja, fim a fim e de aceitação, né? Os escopos desses testes, né? Estão sujeitos a interpretações e podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, o teste de unidade no front-end pode ser diferente do que é um teste de unidade no back-end e que é um teste de unidade, por exemplo, numa aplicação mobile, tá certo? Então, lembrando que o nosso contexto aqui é de uma aplicação back-end, a gente está implementando um back-end para comércio eletrônico, né? No futuro a gente vai implementar camadas de infraestrutura, né? Camadas de aplicação que vão dar mais complexidade a esse código e, digamos assim, torná-lo eles mais útil, né? Para o uso mesmo, até a gente chegar em uma API tipo que entregue funcionalidades, as funcionalidades que a gente previu lá naquela etapa que a gente fez análise de design, definiu casos de uso e tudo. Tá certo? Então, mais especificamente, né, no nosso software, a gente vai falar sobre, agora, automatização de testes de unidade numa aplicação back-end. E aí é interessante a gente falar um pouco sobre o que é esses testes de unidade, né? O que são esses testes de unidade? Na programação de computadores, o teste de unidade é um método de teste de software pelo qual as unidades individuais do código-fonte, né, conjunto de um ou mais módulos de programa, de computador, né, procedimentos de uso ou procedimentos operacionais são testados para determinar se são adequados para uso. Então, basicamente testar uma unidade, testar, né, a depender da situação em que você se encontra, um indivíduo de código-fonte ou um conjunto de módulos, tá certo? Por isso que a modularização é importante, porque acaba facilitando também os testes, certo? No caso aqui, a gente vai estar testando, né, especificamente dentro desse subdomínio do catálogo, a entidade de domínio categoria. Né? No futuro, a gente vai também implementar aqui a entidade de domínio produto, né? Já que produto e categoria são entidades de domínio que fazem parte desse subdomínio aí, né? Então, a gente vai estar fazendo um teste de unidade nessas duas entidades, tá certo? Bom, nenhuma linguagem orientada a objeto, como o TypeScript aqui, a gente vem implementando conceitos de orientação a objeto. O teste de nível de unidade geralmente é associado a uma classe. Veja que aqui no nosso categoria.entity, quando a gente define a entidade de categoria, né, a gente tem uma classe, né? A gente está usando aqui a palavra reservada do TypeScript para criar a classe, né, aplicando aqui aqueles conceitos de abstração da orientação a objeto. Então, estou definindo aqui um supertipo, né, um tipo abstrato que define uma categoria, né? A gente abstrai o que é uma categoria de um comércio eletrônico para dentro desse sistema. Beleza? Então, a gente vai estar trabalhando também com esse conceito. Aqui dentro, como a gente está usando a linguagem orientada a objeto, né, a gente vai estar testando unitariamente as entidades, tá certo? E verificar se elas estão atendendo aos requisitos que a gente definiu, ok? Bom, então vamos um pouco para a prática. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai primeiro, né, instalar e configurar um framework de teste baseado nesse ambiente Node mais JavaScript. O ambiente de teste, o framework de teste escolhido foi o Vitest, tá certo? Então, inicialmente a gente vai fazer o quê, né? Vamos abrir aqui o terminal do nosso projeto, tá certo? E instalar, né, o Vitest, que é um framework para que a gente possa trabalhar dentro desse nosso projeto e-commerce-node-api. Então, vamos lá. Vamos usar o NPM, que é o gerenciador de pacotes, né, do Node.js, que é o ambiente que a gente está usando. Vamos usar aqui o comando install, certo? Lembrando que a gente tem que ter internet para fazer essa instalação, né? -d, já que é uma dependência de desenvolvimento, tá certo? Então a gente vai instalar o framework Vitest no nosso projeto, né? Como dependência de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vai fazer o uso dos testes durante o tempo de desenvolvimento, tá certo? No tempo de execução, né, quando a gente fizer o build da aplicação, a gente não vai precisar dos testes. Então, a gente usa testes durante as etapas ali iniciais do processo de desenvolvimento de software, né? Tipo, principalmente na parte depois que a gente sai ali da análise do projeto, na parte de implementação e testes e validação, tá certo? Do software. Então, vou instalar aqui, a gente aguarda o comando do npm ser executado, né? A gente está vendo aqui que ele está fazendo o download do Vitest e vai instalar esse framework na nossa aplicação. Enquanto a gente vê a instalação aqui ocorrendo, eu posso abrir aqui meu diretório, né, do meu projeto,
né, e ver aqui ó, o meu arquivo package.json, tá certo? Por quê? Porque ao final dessa instalação, né, a gente vai ter o VTest configurado aqui ó, dentro dessas dependências de desenvolvimento, além de, né, óbvio, ter os códigos do VTest baixados e armazenados dentro da pasta node underline modules, que é a pasta onde a gente mostra todo as questões de onde estão as dependências desse projeto, tá certo? Então a gente vai verificar aqui, ó, depois do comando ser executado, né? A gente viu que todos foram baixados, né? A gente não teve nenhum erro, né? Não foi encontrada nenhuma vulnerabilidade, acabou o comando, né? Depois do comando que a gente deu. Veja que aqui no package.json a gente já tem, ó, a indicação de que o VTest na versão 0.33.0 foi instalada, né? Se a gente quiser confirmar, a gente pode até ver aqui o Node Modules, ó, e se a gente procurar, por exemplo, a pasta VTest, a gente já tem aqui, e é óbvio as dependências, né? Por exemplo, o VTest, ele depende do Vite, tá certo? O VTest, ele usa, por exemplo, o Shai, que é uma outra biblioteca, né, que permite aí o uso, né, da linguagem e da abordagem BDD, né, dos testes, que é uma abordagem que a gente usou lá para descrever a nossos cenários, né, aqui, ó, das histórias, da história de usuário, no caso aqui do caso de uso criar categoria. Então a gente já tem o VTest instalado no nosso projeto. Qual é o próximo passo? Tá certo? O próximo passo é criar o arquivo de configurações do VTest. Lembrando que como a gente está num projeto, né, Node, né, a gente à medida que o nosso projeto vai avançando e a gente vai trazendo novos conceitos, novas práticas, novas técnicas, novos métodos para o nosso projeto, a gente precisa estar configurando. A gente já fez configurações, por exemplo, do depuração, configuramos o próprio package.json, como a gente está usando o TypeScript, a gente configurou, né, atributos de compilação, né, do tsconfig, lá do compilador TSC do TypeScript, tá certo? Então agora a gente vai configurar também, né, algumas coisas de teste. Então aqui na raiz do projeto, aí, veja, o arquivo vite.config.ts que a gente vai criar agora, ele tem que ficar no mesmo nível onde está o package.json, o package.lockage, o tsconfig. Ele não pode estar dentro de nenhuma pasta dessas aqui, tá certo? Ele tem que estar dentro do projeto. Então posso clicar aqui, ó, né, já que aqui é o projeto todo, e clicar aqui e fazer um new file, e aí o nome do arquivo vai ser vite.config, tem que ser da mesma forma como está sendo digitado aqui, porque é assim que a documentação do VTest solicita a criação do arquivo. Então dentro desse arquivo vite.config.ts, a gente primeiro, já que a gente já tem a instalação do Vite, vai importar, tá certo? O define config, tá certo? Do próprio VTest, tá certo? Então porta define config, aí eu vou botar aqui from, a partir de quem? De VTest config, que é, né, a biblioteca que a gente instalou. Então, depois que a gente instalou, a gente já tem acesso a esse objeto define config aqui, tá certo? A gente verifica aqui que ele disse que a gente declarou o define config, mas ainda não usou. Então, vamos usar ele, né? Veja que a configuração vai ser bem simples. Basicamente, a gente vai precisar fazer isso aqui. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido, mas a gente só precisa fazer isso. Fazer um export default, né? Ou seja, né, export por padrão esse define config, né, que é um objeto que provavelmente a gente deve estar fazendo aqui uma chamada estática à função, e a gente passa um objeto aqui dentro que tem um atributo teste que é também de um tipo de um objeto. Veja que a gente não está passando informação nenhuma, né? A gente está passando aqui comentários, né? Mas mesmo a gente sem passar nada, a gente precisa dessa configuração inicial. Por quê? Porque se os testes foram começando a ficarem mais complexos, a gente precisar controlar melhor esses testes, né, e fazer algumas configurações, a gente vai fazer justamente aqui nesse arquivo de configuração do VTest, tá certo? Mas mesmo sem nada, nenhuma informação aqui, a gente precisa desse arquivo nesse formato padrão, beleza? Bom, depois disso, a gente vai aqui no nosso arquivo package.json e a gente vai definir alguns scripts, né, de testes. Tá certo? Lembra quando a gente inicializou o projeto lá na parte 1 do vídeo?
a gente, quando usou o npm init, a gente definiu que na parte de testes a gente ainda não tinha nenhum script de testes, até porque a gente estava fazendo testes manuais, e a gente deixou em branco, né? Então o npm ele gerou esse script de teste com um valor, né? Tipo um texto aqui padrão genérico que não faz teste nenhum. Mas como a gente está instalando o Vitest agora e já instalou e configurou o vite.config, a gente vai alterar aqui e dizer que o nosso script de teste do projeto é o próprio Vitest. Então vou fazer isso aí, né? Esse atributo script aqui que está dentro do package JSON, ele vai servir como um intermediário para execuções de script que facilitam testes no nosso projeto, facilitam, por exemplo, depuração, que facilitam o build, facilitam o deploy da nossa aplicação, né? Então esses scripts eles podem ser, né, scripts variados que atuam em diversas etapas aí do processo de desenvolvimento de software. Então além desse comando aqui, eu também vou botar um outro script de teste, né, chamado test::run, que vai chamar o comando vitest.run, tá certo? Essas são as configurações que a gente precisa. Bom, a gente vai executar aqui, né, para verificar se o Vitest foi configurado corretamente, né, instalado e configurado, os comandos, né, para a gente poder executar esse script que a gente criou. Então vou chamar aqui novamente o meu terminal, vou limpar ele aqui só para a gente ter uma tela mais limpa, né, e vou executar o comando npm, que é nosso gerenciador de pacotes, run, tá certo? Que é um comando específico do npm. Veja, pessoal, quando eu executo esse npm run, que é um comando, né, se a gente quiser ter mais detalhes sobre ele, a gente pode entrar lá na documentação do npm. Esse comando run, ele vai buscar no package JSON esse atributo script, tá certo? Então, se eu boto aqui, npm run test, o que é que está sendo feito? O npm vai executar o script chamado teste que está definido dentro do package JSON. No caso, o teste é o Vitest. Isso é importante porque a gente pode ter escolhido outros frameworks de teste, né? Por exemplo, o Vitest, ele é muito inspirado num framework chamado Jest, né? Que é um framework bem conhecido para testes. Então, por exemplo, se a gente estivesse usando o Jest, né, a gente poderia ter colocado aqui, instalado o Jest, configurado o Jest e usado, no nosso caso, o Jest. Aqui eu estou usando o Vitest. E a ideia de fazer esses scripts é tornar uma coisa mais genérica, né? Então não preciso chamar o Vitest diretamente. Eu chamo o script teste que está associado ao Vitest. Então vamos dar o Enter aqui e verificar o que é que vai acontecer, tá certo? Então veja que quando deu npm run, ele executou o Vitest. E aí, veja, ele vai dizer o seguinte, não existe no text files found, ou seja, não existe arquivos de teste especificados nesse projeto. Então ele varreu todo o meu projeto ali, e-commerce-node-api, e não identificou nenhum arquivo de teste. Normal, a gente só fez a instalação e configuração, a gente ainda não fez nenhum código de teste automatizado. Beleza? Bom, então aí a gente vai agora sim para a próxima etapa, que é aplicando testes de domínio automatizados nas entidades de domínio, tá certo? Então a gente vai implementar de fato testes automatizados de unidade nas entidades de domínio. No caso aqui é a entidade categoria, mas isso pode ser replicado para todas as entidades que surgirem e suas regras de negócio intrínsecas, tá certo? Como a gente vai estar fazendo um teste de unidade na entidade, a gente vai fazer o arquivo que vai estar a implementação desse teste automatizado dentro de src, modeless, nosso subdomínio catálogo, domain, e aqui dentro, onde já tem a entidade, as exceções de categoria e os tipos, a gente vai criar um novo arquivo chamado categoria.spec.ts, tá certo? Lembrando que eu estou sempre tentando utilizar, né, padronizações e boas práticas de nomes, né, e uso comuns. Então esse spec é de especificação, então vou especificar um teste para o meu para a minha entidade de categoria. Então vejam que eles estão todos aqui dentro do módulo, da pasta domain, né, para respeitar aqui a nossa arquitetura e a nossa distribuição, né, dos diretórios e dos arquivos, né, facilitando aí a organização, né, a busca, né, a localização de códigos, né, a legibilidade do projeto. Beleza? Bom, feito a criação desse arquivo, a gente vai definir, né, aqui dentro desse arquivo categoria.spec.ts, né, primeiro a gente vai importar aqui o describe,
que é um objeto do VTest, tá certo? Veja que o describe, quando eu digitei aqui, aí, o próprio VS Code, ele já me mostra que esse objeto describe, ele existe não somente na biblioteca do VTest, ele também existe, né, em outros locais, tá certo? Então eu quero, na verdade, né, que esse describe venha do VTest, tá certo? From VTest aqui, eu vou botar, certo? From VTest.iv, ok? Então, importe o describe. Por quê? Esse describe, ele permite a gente criar uma suíte de testes, né? O que é uma suíte de testes? Nada mais é do que criar um conjunto de testes, né, que vão fazer casos de teste para uma determinada situação. No caso aqui, a gente vai criar, olha, eu vou até copiar aqui para vocês verem, vou botar aqui como comentário, a gente vai criar uma suíte de testes que implementa e que testa automatizadamente, né, ou automaticamente a entidade de domínio, baseado naquilo que a gente pensou e do que a gente definiu lá na história de usuário, tá certo? Bom, usando esse describe, né, que é descrição, né, a tradução, né, você pode definir, né, um conjunto de testes ou benchmarks. É isso que a gente vai fazer. Conjunto de testes, ou seja, um conjunto de casos de teste para testar a entidade de domínio, né, categoria. E aí, para isso, a gente começa aqui usando o describe que a gente importou. Tá certo? Abre e fecha aqui. A gente agora, o primeiro parâmetro que vai ser passado é o nome da descrição, né, o nome do caso do conjunto de testes. No caso, eu vou estar testando a entidade de domínio, categoria, eu vou seguir um padrão, né? Por exemplo, quando eu criar de produto, quando eu criar os testes de unidade do carrinho, os testes de unidade do usuário, né? Eu vou estar seguindo esse mesmo padrão. E o próximo parâmetro aqui é uma arrow function, né? Uma função, né, de seta, né? Uma função aqui de flecha, né? Que é uma função anônima aqui que a gente vai estar usando, que é uma estrutura de sintaxe do JavaScript, tá certo? Para a gente poder executar, beleza? E aqui dentro, né, desse conjunto de testes, eu vou implementar os casos de teste. Como eu falei, onde é que eu vou estar vendo esses casos de teste? Eu vou até puxar o código para cá e vou, né, tipo, por exemplo, aqui abrir o nossa história de usuário, por exemplo, em outra tela aqui, só para a gente acompanhar. Veja, eu tenho desse lado o meu código que eu estou implementando, né, automatizado de teste, usando o VTest. E aqui eu tenho minha história de usuário, como eu falei, né, do caso de uso criar categoria, que vai auxiliar, né, nos testes, já que a gente também aqui tem definições de caso de teste. Tá certo? Então, o primeiro caso de teste que a gente vai definir aqui dentro desse conjunto é o describe. Ele serve como uma caixinha, né? Como um organizador. Eu posso, dentro de um arquivo, ter vários describes, né, com títulos sugestivos para organizar casos de teste. No caso aqui, eu quero, né, testar aqui a entidade de domínio, categoria, no caso, o criar categoria. Certo? Então vamos lá, qual é o primeiro caso de teste? O primeiro caso de teste é o cenário padrão. E quando eu falar caso, eu estou associando ali também, né, é um sinônimo para o cenário que a gente definiu lá usando o BDD. Então o primeiro cenário é se a categoria é válida, tá certo? Então aí vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse teste? Primeiro eu vou botar um comentário aqui e dizer, teste define, né, um conjunto de expectativas relacionado. E aí a gente vai usar a palavrazinha teste aqui, e eu tenho que importar, né, aqui do VTest, o teste, e aí seguindo o mesmo padrão, eu vou dar um nome para o teste, né? No caso, o teste, eu vou botar esse nome aqui, deve criar uma categoria válida. Por quê? Porque eu estou representando um teste para esse cenário, para esse caso aqui, categoria válida, certo? Então, quando esse teste for executado, né, quais são as minhas entradas? Uma categoria válida, né? Quais são as minhas expectativas? Que uma categoria válida seja criada. Então, se isso acontecer no teste, o teste vai passar. Se não, o teste vai acabar falhando, tá certo? E aí, agora eu vou passar também depois o próximo parâmetro é um function, fecho ela aqui, fecho o teste aqui, tá certo? Então, basicamente isso aqui, né, a gente está mostrando o seguinte. Vou criar aqui um caso de teste, né? Aqui eu
tira essa vírgula, porque ela não existe, né? E aí, veja, o que é que a gente vai fazer aqui nesse caso de teste? Já aqui também, né? O que é que a gente vai fazer aqui nesse caso, né, de teste? A gente vai fazer o seguinte. Usando o BDD, né, já que o VTest também já vem como dependência a biblioteca Chai, que ajuda a gente a fazer asserções assertivas dentro de um teste, usando essa linguagem, essa abordagem do BDD, né, que é o Behavior Driven Development. E aí a gente vai fazer a representação desse caso de teste em forma de código automatizado, guiado pela nossa história de usuário, certo? Por isso que eu estou mostrando aqui a importância de ter a história de usuário. Então vamos lá, veja. Nesse meu caso de teste, eu digo o seguinte, ó, dado a categoria válida, né? Então vamos lá, vou seguir o mesmo padrão de nomenclatura aqui, que é a abordagem BDD. Então vou botar aqui, ó, comentário, dado, né, uma categoria válida, só que eu tenho que fazer esse código agora. Então vamos lá, o que é uma categoria válida? Vou botar aqui const, né? Vou criar uma variável chamada categoria válida, né? Que vai ser a minha entrada, né? Ou seja, o meu dado de entrada. Categoria válida tem que ser de que tipo? Ó? O categoria válida tem que ser do tipo, ó, criar a categoria proprias, as propriedades de uma categoria que são válidas. Lembra que quando a gente criou aqui, ó, no categoria.types.ts, esse tipo, né, criar categorias, a gente está criando um contrato que define quais são os atributos ou propriedades necessários para criar uma categoria, certo? Se eu estou testando o criar categoria, então tem que criar passar as propriedades que a gente definiu nesse contrato, que é o criar categoria própria. Então, estou dizendo, constante, criar categoria válida é desse tipo. E aí, ó, eu crio realmente aqui, ó, um objeto, né, com uma categoria válida. Então vamos lá, uma categoria válida, nome, 2 pontos, passa aqui cama, certo? Isso aqui atende a minha categoria válida. Por quê? Porque esse objeto aqui, ele atende a esse contrato. Veja que o contrato, quando eu passo o mouse aqui, ó, e não criar categoria props, ele me mostra na tela ali, ó, qual é o contrato. O contrato é que o objeto tem que ser um atributo nome do tipo string, e só isso. Então, por exemplo, se eu tentar passar aqui um outro atributo, por exemplo, descrição, e passar um valor, ele vai me dar erro. Porque se eu passar o mouse aqui, ele vai dizer, ó, o tipo que você está criando, que é um objeto que tem nome do tipo string e uma descrição, não é possível ser associado ao tipo criar categoria props. Que o criar categoria props é um contrato que a gente definiu. Então tem que seguir esse contrato, certo? A mesma coisa se eu mudar o nome do atributo aqui, nomes, ele vai dar erro também, porque tem que seguir o contrato como está lá. Então aqui, ó, dado, né, a minha entrada, meu input, né, dado uma categoria válida, aí eu tenho que fazer o que agora? O quando e o então, para seguir o BDD, né? Veja qual a importância, né, da análise guiando o teste, né? Se a gente não tivesse feito isso, a gente teria que imaginar como um teste seria, a gente poderia não estar seguindo padrões e não estar alinhado aos nossos documentos de análise e design. Então, vou fazer o quando e o então, né, de formas juntas, em conjunto. Por quê? Porque aí a gente já vai usar realmente o VTest. Então, vamos lá. Essa é a minha entrada de dados. Se eu estiver passando uma categoria válida, quando, solicitar a criação de uma categoria, tá certo? Ou seja, chamar o método, eu vou aqui no index.ts, quando é que eu chamo a criação da categoria? Quando eu chamo a classe e o método criar que está definido lá na entidade, tá certo? Então, quando eu fazer a execução desse método, eu quero que uma categoria válida, né, que é desse tipo aqui, categoria, da interface categoria, seja criada, tá certo? E aí a gente vai usar agora os comandos do próprio VTest, a gente vai usar o expected, que é falando de expectativa, né? Ou seja, o que é esperado? Quando, né? Que é o quando. Categoria, a classe, tem que importar. Então veja que no meu código de teste aqui eu tenho que importar tudo que eu estou usando. Estou usando a classe categoria, que é a entidade. Estou usando o contrato, né? O tipo criar categoria props, que serve para a gente fazer ali programação defensiva, né? E meio que uma programação por contrato e evitar que a gente passe
objetos que não estão dentro do nosso contrato. E, né, as palavras reservadas do próprio VTest. Então, dentro desse teste aqui, que deve criar uma categoria válida, eu defino uma categoria válida e chamo categoria.criar, que é um método, passando quem? Ó, essa variável que eu criei aqui. Tá certo? Então, dado uma categoria válida, seguindo aí o meu BDD, quando eu solicitar a criação da categoria, que é o expect, aí eu vou botar um ponto aqui, eu vou botar aqui embaixo para ficar mais legível, mas poderia ser aqui, né? Ponto, né? É uma sequência, eu estou chamando ponto to, né? Ponto b. Aí, né, tipo, veja que é usando aí a linguagem BDD, né? Ou seja, na expectativa de criação de uma categoria válida, o retorno da chamada desse método criar to be, né, tem que ser o que, ó? Um instance of, eu vou usar, né, to be instance of, de que tipo? Do tipo categoria. Fecha aqui, termina. E aí veja onde é que está a graça disso aqui. O método criar, se eu vim aqui no meu, né, na minha classe, na minha entidade categoria, o método criar, que é estático, ele retorna, ele está definido que o tipo dele que retorna é uma categoria. Então, se eu passar uma categoria válida aqui na propriedade que respeita esse contrato criar categoria props, eu vou ter aqui no meu caso, né, no meu teste, um teste, né, passando. Tá certo? Então, a gente definiu aqui. Vamos ver, a gente está com um erro aqui que é o seguinte, tá dizendo que tem umas declarações que não estão fechadas aqui. Deixa eu só copiar aqui para a gente ver como é que está corretamente, né? Ó, beleza. Então, basicamente é isso aqui. Describe, que é o nosso conjunto de testes. A gente está com o conjunto de testes testando o quê? Vários casos de teste, né, na questão do criar a entidade de domínio, tá certo? O primeiro teste, que está baseado nesse cenário padrão, é, né, dado, né, uma categoria válida, né, quando solicitar a criação de uma categoria, é esperado que seja retornado uma categoria. E aí, pessoal, olha, a gente já tem esse primeiro teste e a gente já pode fazer a verificação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o terminal e executar novamente o npm run test, tá certo? Já que a gente já tem um teste, né? Um arquivo de teste. Veja o que é que acontece. Em vez dele informar que a gente não tem arquivos de teste, aí sim agora ele diz, olha, encontrei um arquivo de testes dentro do módulos, catálogo, domain, categoria.spec.ts. Dentro dele você tem um conjunto de testes que testa a entidade de domínio, categoria, e dentro dele tem um caso de teste que é o deve criar uma categoria. E ele passou, Então, eu tenho um teste e ele passou. Por que esse teste passou? Porque o que eu passei atende à expectativa. Aí, se você lembra lá na hora que a gente falou dos testes automatizados, a gente falou justamente isso. O teste automatizado, né, ele vai fazer uma comparação entre o resultado esperado. Qual é o resultado esperado ao eu passar uma categoria válida por criar? É ele retornar uma categoria, uma instância de uma categoria. Então, ele vai comparar o resultado esperado com o resultado real, que é esse aqui que eu passei. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um valor inválido, né? Por exemplo, esse nome aqui da categoria com 2 caracteres é um valor inválido porque ele cai nesse cenário aqui. Né? Na verdade, nesse cenário aqui, que é o cenário de o nome da categoria não atende o tamanho mínimo. E aí, veja, como ele está aqui desse formato, se eu ver aqui o teste agora, eu abrir aqui o terminal, veja que o meu código ele fica executando, agora, diferente do teste que tinha passado antes, o teste falhou. Por quê? Porque eu estou esperando, né? Qual é a minha expectativa quando eu passo um nome, né, da categoria com tamanho mínimo? Minha expectativa é que um erro seja informado e não que uma categoria seja retornada, tá certo? Então esse teste aqui inicial é o teste do caminho padrão, beleza? Então temos o primeiro teste, ok?
E aí, pessoal, agora é seguir, né? Tipo, por isso que o criar e fazer a especificação dos casos de uso, né? Usando aí essas técnicas de história de usuário, BDD, facilitam, né, a implementação dos testes depois, porque basicamente o que a gente está fazendo é pegar o que a gente já tinha definido e pensado, né? E fazer isso agora usando alguma ferramenta, no caso aqui o VTest, tá certo? Bom, feito isso, aí eu vou criar agora um outro teste. Qual é o outro teste? Os testes dos casos de exceção, tá certo? Esse primeiro teste aqui, essa primeira exceção aqui, que é nome da categoria nulo e indefinido, a gente não vai fazer nenhum teste automatizado, porque a gente não vai nem vai conseguir testar, porque para a gente passar uma categoria com um nome nulo ou um nome indefinido, a gente teria que criar um objeto sem o atributo nome, né? Com um atributo nome com nulo ou com um atributo nome indefinido. E aí, como a gente definiu que o nosso método criar ele está protegido aqui por esse contrato, criar categoria própria, a gente não vai nem precisar testar, porque a gente já meio que usa aqui a programação defensiva e não precisa fazer esse teste, porque a gente não vai nem conseguir criar esse caso de teste, tá certo? Mas esses dois aqui que estão relacionados ao valor, tanto o máximo quanto o mínimo, a gente vai poder testar sim. E aí a gente vai fazer o quê? Primeiro o teste, né, baseado nesse caso de teste aqui. Eu vou copiar para vocês verem, vou apresentando. Basicamente a gente chama o teste novamente, define o nome do teste. Aí no caso aqui eu chamei ele de não deve criar categoria com nome inválido, né? No caso, tamanho mínimo. E aí, ó, dada uma categoria com o nome inválido, aí vou botar aqui nome inválido, né? E aí eu crio aqui uma categoria com nome inválido, mínimo, menos que 3, tá certo? Então, dado uma categoria com nome inválido, eu preciso verificar qual é a minha expectativa. Vamos aqui fazendo uma comparação. Qual é a minha entrada? Uma categoria com nome que não atende o tamanho mínimo. Criei ela aqui. Quando solicitar a criação, né? O expect, bem parecido com o código anterior, só que passando na categoria com nome válido. Só que em vez de ser uma instância, eu estou esperando que seja lançada uma exceção, como a gente já tinha definido, né? Ou seja, um erro informando, né? Lembrando lá que a gente já fez o refinamento das exceções de domínio, né? Então vou chamar aqui nome, categoria, tamanho mínimo inválido. Então, se eu passar uma categoria com o nome inválido, eu preciso esperar, na minha expectativa, que seja lançado isso aqui, certo? Vou salvar, vou abrir o terminal, veja que agora o meu código já mostra que eu tenho 2 testes dentro do meu conjunto de testes, né? Tá testando a minha entidade de domínio. Um deles é o fluxo padrão, deve criar uma categoria válida, e o outro não deve criar uma categoria com nome inválido. Então veja que como eu passei uma categoria com nome válido e ele está esperando uma exceção, ele está funcionando. Então estou testando essa etapa, né? Se a gente passar aqui, se eu passar aqui para vocês, vou até deixar aqui mesmo, para a gente poder ver. Se eu passar aqui nesse teste, né? Veja que eu tenho um primeiro teste aqui que é o fluxo padrão, mas se eu passar nesse teste aqui da categoria com nome mínimo inválido, um nome válido, ele vai dizer que um teste passou, que é o teste de criar, porque eu não mexi nele, mas o teste de não deve criar categoria com nome válido não funcionou. Por quê? Porque eu passei uma categoria com nome válido e a expectativa dele é que fosse lançado um erro, mas eu passei com nome válido, né? Então, o teste realmente tem que estar atrelado entre a comparação da expectativa com o real. Tá certo? E aí, descrever os cenários de exceção e padrão usando o BDD facilita a gente implementar esses códigos automatizados depois. E aí, pessoal, para fazer o outro cenário, é só copiar e colar. Então, vou copiar e colar aqui, né? Botar aqui um ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula também. Ponto e vírgula para ficar tudo certinho. Então, vou copiar esse cara aqui, e a única coisa que eu vou mexer é isso aqui, não deve criar categoria com nome inválido, tamanho máximo, tá certo? E aí eu botei aqui, né, nome menor que 3, aqui no caso, se eu estou testando o tamanho máximo, nome
maior que 50 caracteres, certo? Então vou criar aqui a categoria com nome inválido com um nome maior que 50 caracteres. Então vou pegar aqui, ó, um valor, botar aqui, ó, né? Eu acho que aqui tem 51 caracteres, certo? Então estou criando uma categoria com um nome acima dos caracteres permitidos. E o que é que eu estou esperando aqui? Qual é a minha expectativa? Que seja lançada essa exceção específica aqui. E aí vocês percebem também por que a gente refinou, né, e deixou o mais granular possível, né, o mais especificado possível as exceções de negócio. Eu criei exceções de negócio específicas para cada cenário que a gente identificou, porque eu posso até aí, na parte de testes fazer controles melhor. Então vamos lá ver como é que ficou os testes aí. A gente tem agora 3 testes dentro do nosso conjunto de testes, testando primeiro o cenário padrão e depois testando 2 cenários de exceção, tanto para tamanho mínimo quanto para tamanho máximo. E aí veja o que é que eu posso fazer. Nesse teste aqui do tamanho máximo, eu estou passando um nome com tamanho máximo. Mas se eu trocar aqui que minha expectativa é uma exceção, por exemplo, nome, tamanho mínimo, esse teste vai falhar, tá certo? Veja, os outros 2 vão passar, mas esse teste vai falhar. Por quê? Porque se eu estou passando um nome com tamanho acima de 50, a expectativa que eu tenho, que eu defini aqui na minha história de usuário, que eu implementei com exceção, né, de negócio, é que retorne uma exceção chamada nome categoria tamanho máximo e não nome categoria tamanho mínimo, certo? Então a gente pode testar até essas sutilezas, tá certo? Então veja que agora eu tenho 3 casos de teste que já tinham sido definidos naquela etapa de análise design, né, quando a gente especificou esse caso de uso criar categoria, né, dentro de um conjunto de testes. Então nesse mesmo arquivo eu posso criar outros conjuntos de testes. Por exemplo, esse conjunto de teste aqui está fazendo o teste específico da etapa do ciclo de vida do domínio de categoria da criação. Quando eu estou criando, né, eu poderia, por exemplo, da hora da exclusão, da deleção. No caso da orientação a objeto não é tão necessário, porque exclusão e alteração vão ser feitos na persistência, né, nos bancos de dados. Mas esse cara aqui, essa suíte de testes, esse conjunto de testes, testa aí a criação em memória dessa categoria, né? E essa categoria agora ela é uma entidade que representa uma parte do meu domínio, no caso, categoria de um produto, né, do comércio eletrônico, certo? Bom, então a gente já executou os testes aqui. O que a gente vai fazer agora é instalar uma extensão no VS Code que facilite a execução desses testes, em vez de a gente estar executando aqui toda hora via comando, tá certo? Então vamos aqui no VS Code. Aqui é só facilidade, viu, pessoal? Para facilitar o processo. A gente vai instalar a extensão VTest. Então vou aqui nas extensões, vou buscar aqui VTest, tá certo? Óbvio que a gente tem que estar com internet, e essa extensão aqui VTest, eu vou fazer a instalação dela, certo? Aguardo o final da instalação, e aí veja que quando eu instalei, aparece esse ícone aqui de testing, né, dentro do VS Code, que ele não aparecia antes. Se eu clicar aqui, no meu próprio VS Code, em vez de eu ir lá pelo terminal, eu já consigo ver que eu tenho um arquivo categoria spec.ts que tem um conjunto de testes para a entidade de domínio, categoria, e tem os casos de teste, né, que estão baseados lá nos cenários padrão e de exceção. E aí, veja, quando a gente for criando mais testes, esse cara aqui vai, né, crescendo. Então, eu posso executar os testes individualizados. Eu quero só verificar o teste, no caso de teste, né, que não deve criar categoria com nome inválido do tamanho máximo. Posso só executar ele, certo? Como posso executar a suíte de testes, o conjunto de testes como um todo. Então, usar o describe ajuda a agrupar os testes que são testados em conjunto, né? Que são, estou testando a categoria, testa suas exceções. Geralmente eu faço isso tudo junto, já bota no mesmo agrupamento. E também posso testar por arquivo, né? Então, se eu tiver mais arquivos e mais conjuntos de teste, eu poderia testar todos, né? Ou por esses agrupamentos, beleza? Outra ferramenta que facilita muito nessa hora é o VTest UI. Então a gente vai falar agora um pouco da instalação, né,
do Vitest UI, que é uma biblioteca, né, que a gente vai instalar. Então, como é que a gente vai instalar? Né? A gente vai abrir aqui o terminal, tá certo? Vou fechar aqui, minimizar, fechar aqui. E vou dar um clear aqui no meu terminal e vou executar um comando para instalação dessa biblioteca. O que é que o Vitest UI faz? Ela é um servidor de desenvolvimento dentro do projeto que vai rodar e vai executar uma interface gráfica web, tá certo? Então a gente vai estar podendo executar testes no terminal, como a gente já viu, usando os comandos que foram configurados no package JSON, também na extensão, né, do Vitest que a gente instalou, ou executando um comando que sobe, né, executa um servidor de desenvolvimento e disponibiliza uma interface gráfica num IP local, tá certo? Então, primeira coisa, instalar o vitest.ui, né, vai ser uma dependência de desenvolvimento, então vai ser -d install -d, e aí a gente vai chamar aqui, ó, @vitest, né, .ui, dá um enter, aguarda a instalação ser realizada, tá certo? Ou seja, o NPM baixar os pacotes e fazer a instalação e configuração do Vitest UI dentro do projeto e-commerce-node-api, né? Depois da instalação bem sucedida, a gente pode, né, aqui já foi instalado, a gente pode verificar aqui no package JSON, né, que a vitest.ui já está configurada como uma dependência de desenvolvimento, e é claro, a gente tem que criar aqui a configuração do teste do comando que vai ser executado para executar esse servidor de desenvolvimento. Então vamos lá, vou botar aqui teste::ui, verifique que essa chave aqui ela identifica testes diferentes, né? Esse teste chama o vitest no terminal, e esse teste aqui, o i, vai chamar o vitest, o comando vitest, passando o parâmetro --i, tá certo? Então, abrindo aqui agora o terminal, eu posso fazer isso aqui, npm run, tá certo? Teste, né, _ui, certo? Dou enter, aguardo o comando ser executado, ele vai busca, né? O que é o teste _ui? É o vitest-i. E aí esse comando, vitest-i, ele vai subir, né, se o vitest estiver configurado, ele vai subir um servidor de desenvolvimento na minha máquina, que eu posso acessar via browser. Veja que eu vou abrir aqui o browser, que é o Chrome, e aí vocês percebam que eu tenho aqui, localhost 52.204, que é a porta Vitest. Então eu posso acessar todos os meus testes. No caso aqui eu só tenho um arquivo de teste e eu posso executar eles também por aqui. Então veja que eu estou executando meus arquivos de teste por linha de comando, através de extensões no VS Code, ou por um servidor de desenvolvimento a partir de uma interface gráfica web, aqui usando web, tá certo? E é óbvio que depois disso aqui, se a gente tiver uma equipe remota, eu poderia estar publicando, né, esse servidor web em algo mais complexo e acessando isso através da internet. Veja que ele me mostra aqui os 3 testes, né, que a gente tem, né, os 3 testes passaram, então isso aqui pode ser um dashboard para controle dos testes, né, e eu posso estar verificando aqui os meus testes mais específicos, né, assim como é apresentado lá na linha de comando. Uma coisa que eu acho legal aqui da interface gráfica é essa aba Model Graph, que mostra um grafo, né, do que está sendo testado, né, ou seja, um diagrama de grafo. Então ele me mostra aqui que o arquivo categoria spec, né, que é onde tem os nossos testes automatizados, depende do categoria entity, até porque a gente está testando lá dentro a criação dessa entidade. Esse categoria entity depende da exceção, tá certo? Porque esse categoria entity, ele lança exceções quando passa pelas situações anormais. O próprio categoria spec também depende da exceção, né? Se a gente for ver aqui, no arquivo categoria spec, porque ele depende da exceção, ele importou as exceções, porque nesses 2 testes aqui, a gente faz a verificação da expectativa, né? Se é daquela exceção, beleza? E o categoria exception depende do myException. Então aqui a gente implementou, né, e aplicou testes automatizados, né? Vou fechar aqui esse elemento aqui.
e a gente aplicou testes automatizados dentro do nosso da nossa entidade de domínio. É óbvio, sendo guiado pela história de usuário que a gente especificou usando história de usuário e BDD, tá certo? Bom, indo agora para as considerações finais do vídeo, tá certo? Primeira coisa que é importante, viu, pessoal? A gente não usou TDD aqui, tá certo? Que é o Test Driven Development, ou seja, o desenvolvimento dirigido a testes, né? O que é que a gente fez aqui? A gente aplicou automatização de testes em testes manuais que a gente já tinha fazendo. Então, geralmente, esse é o padrão, assim, apesar do TDD ser uma abordagem extremamente rica e interessante, a gente tem muitas empresas, muitos locais que ainda não têm maturidade para aplicar essa abordagem, né? E essa prática. Então, veja que quando a gente vinha testando no Index, a gente fazia testes manuais. E aí, nesse momento, a gente percebeu, olha, se eu estou criando categoria e estou testando manualmente toda hora aqui no Index, eu posso, né, automatizar esse teste. E aí a gente fez o caminho contrário. Criou o código, né, criou a categoria, a entidade, as exceções, e depois fez os testes aqui no categoria spec. Esse caminho não é o TDD, né? Mas a gente vai mostrar mais para frente o processo TDD, que é criar os testes antes, né, para depois criar os códigos que vão ser testados, tá certo? Veja que é uma abordagem, né, de desenvolvimento, né, que é o TDD. Então a gente aqui ainda não está usando o TDD, tá certo? A gente falou sobre testes unitários e a gente está aplicando aqui testes unitários nas entidades de domínio, tá certo? Principalmente na etapa de criação, né, dentro do ciclo de vida daquela entidade na etapa de criação, né? Por isso que a gente está testando aqui a expectativa de criar, certo? Por isso que a gente está usando a história de usuário do caso de uso criar categoria também, beleza? Então a gente vai poder criar, né, aqui mesmo dentro desse arquivo, né, novos conjuntos de teste para etapas diferentes, né, ou para casos de uso diferentes, né, e elementos daqueles CRUDs que a gente já falou, tá certo? No futuro a gente vai falar um pouco sobre testes de aceitação, que são testes que vão testar toda a história do usuário, todo o caso de uso, tá certo? Para verificar aí a questão mais em termos de se aquela funcionalidade, aquele caso de uso atende a necessidade do usuário, que a gente está testando a entidade, né? No caso o código mesmo, né? A gente já falou que o VTest é um framework para teste, né? Mas a gente tem outros exemplos, como o próprio Jest, tá certo? E a próxima etapa, né, o próximo vídeo, a gente vai prover identificadores únicos universais para as entidades de domínio, né, para que a gente possa salvar entidades com IDs únicos e que a gente facilita aí a recuperação desses IDs e a persistência desses IDs em bancos de dados ou em qualquer outros elementos e ferramentas de persistência. Valeu, até mais!